couldn't handle. No one else could ever hold a candle. Get ready for a battle, 'cause you know Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à Igreja Red, muito prazer. Se você não me conhece, eu sou o Rafael, faço parte da equipe de pastores aqui. Especialmente nós estamos numa série de mensagem Forjados, uma série baseada na carta de Tito. Paulo escreve essa carta ao jovem Timóteo, que está pastoreando uma igreja em Creta, e envia esse jovem para colocar algumas ordens naquela igreja. Especialmente na primeira mensagem nós ouvimos o João falando sobre a integridade, o que Deus está fazendo em nós, no nosso coração, isso nos transforma. Domingo passado nós ouvimos sobre o João pregar, o Cata pregar sobre graça, essa graça que nos alcança e que nos transforma, e que isso é visível nas nossas relações familiares. Hoje eu tenho a oportunidade e o privilégio de falar um pouco sobre como o cristão se relaciona com o não cristão. Como o cristão atua na esfera pública. Como que eu e você, enquanto agentes de Deus, que estamos em movimento na cidade, devemos agir, devemos nos comportar, porque Deus está em missão. Por isso eu queria começar fazendo essa seguinte pergunta para você: quais são as suas prioridades? Nós somos movidos pelas nossas prioridades. Nós temos prioridades no trabalho, nós temos prioridades na família, nós temos prioridades com os nossos sonhos, os nossos objetivos. As prioridades funcionam como uma bússola que nos norteia, que nos conduz a uma direção. As prioridades funcionam como um filtro. Nós conseguimos julgar aquilo que é essencial e aquilo que é secundário. Então as prioridades estão constantemente presentes nas nossas vidas e nós somos movidos por essas prioridades. Só que por trás dessas prioridades, elas revelam o que amamos. As nossas prioridades revelam o que amamos. Por isso que nós somos impulsionados pelo amor. O amor é quem nos conduz. Talvez você já passou por um culto aqui na Red em que você ficou arrepiado. Você ouviu a voz de Deus, você ficou emocionado. E você falou assim: é isso que eu preciso para a minha vida. É disso que eu vou viver, então eu estou comprometido a isso. E você falou assim: eu vou acordar na segunda-feira às 5 da manhã para ouvir Deus, para falar com Jesus antes do meu trabalho. Então você planejou como seria esse tempo com Deus. Só que você não acordou às 5 da manhã, e se você acordou às 5 da manhã, você começou a se envolver com as tarefas de casa, você começou a se envolver com as responsabilidades na família, e de repente você se vê, está na hora de ir para o trabalho, já chegou mensagem, você precisa cumprir algumas coisas, as pessoas estão te perguntando onde estão aquilo, você precisa cumprir algumas metas, alguns objetivos, existe uma reunião importante, você precisa se preparar para essa reunião. Hoje é um dia legal, tem algumas metas para serem batidas. Passou segunda, terça, quarta, quinta, e você não teve um relacionamento com Jesus pessoal, aquele íntimo. Mas você se esqueceu e você foi movido pelas suas prioridades. Só que na verdade você foi movido por aquilo que você ama. Aquilo que você devota, aquilo que você está dedicado, comprometido, é aquilo que conduz a sua vida. É aquilo que norteia as nossas decisões. Então, se eu e você temos prioridades, Deus também tem as suas prioridades. E como diz J.M.K. Smith, nós somos aquilo que amamos. O amor está nos impulsionando, o amor está nos colocando na direção, o amor está nos levando ao movimento.
E talvez não é um amor direcionado a Deus, mas é um amor egoísta, é um amor voltado para si. Então nós somos seres amantes. Nós não acreditamos aqui na Red que o processo de crescimento espiritual, de formação espiritual, ela acontece por um conjunto de informações. Ou seja, eu preciso te dar uma informação para você agir como tal. Se fosse isso, a gente fazia uma imersão aqui e a gente ia expor para você, olha, aqui está o que você precisa ser como homem, como marido, como pai. Aqui está o que você precisa ser como esposa, como mãe, como um trabalhador, como uma empreendedora. Aqui está o que você precisa ser. Não é sobre isso. A formação espiritual é uma formação de amores e não de informação. Por isso que Deus tem as suas prioridades. E muitas das vezes essas prioridades que nós temos no início do ano, você estabeleceu metas e objetivos para você viver nesse ano. Só que muitas delas não têm a ver com Deus e nem tem a ver com o próximo. Tem a ver com aquilo que você quer conquistar, tem a ver com aquilo que você quer desfrutar, tem a ver com sua vida e não com o reino de Deus e não com o próximo. Quantos dessas metas, quantos das suas prioridades está voltado com o próximo? São poucas. Porque nós estamos voltados para os nossos dilemas, para as nossas dificuldades, para as nossas dores, para as nossas responsabilidades. Só que Deus tem as suas prioridades. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que Deus, Ele é movido por propósito. O propósito de Deus é que conduz a ação dele, a agenda dele não muda. Ele não é como nós que mudamos as nossas prioridades conforme o momento de vida que estamos. Deus permanece com o seu propósito que foi estabelecido na eternidade passada e Ele está cumprindo esse propósito agora, na história da humanidade. E esse propósito orienta as prioridades do povo de Deus. Se você é alguém que está amando a Jesus, você é alguém que deve ser movido não por prioridades banais, fúteis, mas por prioridades eternas. Isso tem a ver com os propósitos de Deus, isso tem a ver com o que Deus quer fazer em você e através de você. Deus se move por propósito. Por isso, eu preciso olhar com você um pouco para essa macro história. O que Deus está fazendo no mundo? Na verdade, um passo mais atrás, a gente vai perceber que na comunhão do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, eles viviam um relacionamento perfeito e eles elaboraram um plano de redenção. Eles decidiram compartilhar de si com a humanidade. Eles não criaram o mundo porque havia falta neles. Não, eles eram completamente perfeitos. Mas eles decidem compartilhar de si. Como Michael Reeves diz, Pai, Filho e Espírito Santo estavam felizes consigo mesmo e desfrutavam uns dos outros antes do mundo existir. Mas o Pai apreciava tanto a sua comunhão com o Filho que desejou a bondade disso ser espalhada, comunicada e partilhada com outros. Nós fomos criados porque o amor de Jesus transbordou. A relação trinitariana de Deus fez com que Ele criasse o amor, criasse as coisas para compartilhar do seu amor, para mostrar para a humanidade, para torná-lo conhecido. É aí que começa a história. E Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, para que o homem se relacione com Ele, e nessa relação vertical, ele encontre tudo aquilo que ele precisa. Deus é a fonte de prazer, Deus é a fonte da identidade, Deus é a fonte da satisfação do homem. Deus é tudo o que o homem precisa. Só que nós sabemos que essa relação foi rompida com a queda. O homem desejou algo mais que Deus. O homem desejou algo muito mais do que Deus e decidiu romper esse relacionamento, silenciando a voz de Deus, dando as costas para Deus, mostrando para Ele que Deus não é a prioridade. Existem outras prioridades. E isso é o que aconteceu com a minha e com a sua vida. As nossas prioridades estão voltadas a nós. As nossas prioridades estão voltadas à nossa agenda.
As nossas prioridades estão voltando àquilo que nós gostamos ou não gostamos. Aquilo que são as nossas preferências ou não são as nossas preferências. E o grande problema é que nós nos perdemos nessas prioridades, porque a vida é tão intensa, a vida é tão difícil, mas ao mesmo tempo ela passa muito rápido. E quando nós nos damos conta, já estamos com 70, 80 anos e olhamos para trás e falamos assim: desperdiçamos a nossa vida, vivemos de forma inútil. Porém, o que Deus quer fazer é levantar uma comunidade de pessoas que estão comprometidas com o propósito dele, para ser úteis neste mundo, para transformar este mundo, para influenciar este mundo. Por isso que Jesus vem ao mundo. Jesus vem ao mundo, ele se encarna, ele vive uma vida perfeita, ele obedece o Pai, ele vem nos representar, e num ato de amor, naquela cruz, ele se entrega por nós, morrendo, pagando pelos nossos pecados, e ao terceiro dia, ressuscitando. Ele veio para redimir, ele veio para redirecionar a história, ele veio para mudar corações, ele veio para mudar as prioridades das nossas vidas. Jesus não somente morreu para te salvar, Jesus morreu também para mudar as motivações pelas quais você faz todas as coisas. Se antes você era movido pelo dinheiro, pelo orgulho, pelo status, pela posição, pela influência, agora você não é mais movido por isso, mas agora você é movido pela causa de Jesus no mundo. Então Jesus não morreu apenas para te salvar, mas para mudar as motivações pelas quais você faz todas as coisas. É isso que ele está fazendo. Como James Smith fala, seguir a Jesus é tornar-se um aluno do Rabi, que nos ensina a amar. Ser um discípulo de Jesus é se matricular na escola do amor. Se você está seguindo a Jesus, se você deu passos na sua caminhada cristã, você começou a escola do amor. Até aqui você amou de forma errada. Até aqui você amou de forma doentia. Mas agora, a partir de um relacionamento com Jesus, Deus quer ensinar, Deus quer educar os seus amores para que as suas prioridades estejam alinhadas com a de Deus. E para que você cumpra os propósitos dele que ele tem para a sua vida neste mundo. Por isso, algumas considerações para eu entrar em alguns pontos. Primeiro, Deus está em missão. O texto começa dizendo em Tito: mas quando Deus. A história começa com Deus. Deus sempre é aquele que começa a mover, a agir, a atuar. Quando ele iniciou o mundo, foi uma ideia dele. Quando ele pensou o plano da redenção, foi uma ideia dele. É ele que começou a história. É dele que veio o sentido da história. E esse Deus começou a história, e esse Deus se movimentou, esse Deus se lançou em missão no mundo. Antes de qualquer pessoa ser missionário e ir para as nações, para os outros países, Deus é aquele que veio a este mundo. Deus é aquele que tem prazer de encontrar com pecadores. Deus é aquele que tem prazer de encontrar com pessoas que nós julgamos imorais, pessoas detestáveis, pessoas ridículas, pessoas feias, estranhas. Deus tem prazer. E se você está aqui e tem dado passos no seu relacionamento com Jesus, você não está nesse relacionamento por causa das suas boas intenções com Jesus. Você não está aqui por causa de você ser uma pessoa tão conhecida, tão influente. Deus viu algo de bom em você, Deus viu potencial em você. Não, você não está aqui por causa disso. Você está aqui porque, conforme o texto diz, Deus se revelou a você. Talvez você tinha preconceitos, talvez seu coração era duro, era um coração de pedra. Mas Deus veio e quebrou esse coração de pedra e colocou um coração de carne. Deus rompeu a surdez para que você ouvisse a mensagem dele. Deus tirou as escamas dos seus olhos para que você o visse.
Então, se você está aqui, você está porque Deus decidiu se aproximar de você. Com o jeito manso e humilde de Jesus de atrair pecadores, de aproximar de pecadores, Deus chegou no seu coração, lançou luz sobre você, se revelou a você. Por isso, como diz Christopher Wright, ele diz: não é tanto a questão de Deus ter uma missão para a sua igreja no mundo, mas sim o de ter uma igreja para a sua missão no mundo. A missão não foi feita para a igreja, mas a igreja foi feita para a missão de Deus. Deus sempre teve um povo, Deus sempre teve um remanescente, Deus sempre teve pessoas que compartilhassem de quem Ele é, que o representassem em qualquer tipo de cultura, em qualquer tipo de sociedade. Deus sempre teve o seu povo, e por causa de Deus estar em missão, nós também estamos em missão. É isso que Cristo está falando. Ele está falando que Deus está em missão e a igreja é a causa da missão de Deus no mundo. Por isso, o texto continua dizendo: em outros tempos também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres, éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Esse Deus se manifestou nesse momento. Olha como que o texto começa: em outros tempos. Ou seja, quando eu e você conhecemos a Jesus, nós somos transformados por Ele. Existe uma antiga pessoa e existe uma nova pessoa. Existe um antigo comportamento e um novo comportamento. Existe um antigo hábito e um novo hábito. E aqui algumas características que Paulo está descrevendo da nossa antiga vida. Ele diz que nós éramos insensatos. Insensatos aqui é a ideia do tolo. O tolo é aquele que considera que Deus não existe. Ele vive como se Deus não existisse. Eu era assim, talvez você era assim. Eu cumpria as tradições religiosas, eu era um religioso por influência da família. Mas não porque de fato eu entendia o sentido de fazer aquilo. Não porque eu tinha um relacionamento com Deus. Eu era um insensato, eu era um tolo. Eu ia aos encontros religiosos, participava desses encontros, fazia o que fazia, não por uma consciência daquilo que Deus fez por mim, mas por uma tradição. O texto continua dizendo que nós éramos desobedientes. Nós não considerávamos Deus nas nossas decisões. Deus não passava no crivo das nossas vontades. Não, era somente sobre nós. A vida era sobre nós. Deus é algo totalmente distante. Não importa o que Ele tem para o meu casamento, não importa o que Ele tem para o meu trabalho, não importa por que Ele tem para o meu momento de solteiro, não importa o que Ele tem aqui. Deus é totalmente outro. Ele está distante. Ele não toca na minha realidade, Ele não me transforma, Ele não tem nada para opinar aqui. É assim que nós vivíamos. Só que o texto diz que nós vivíamos no engano. Nós estávamos pensando que estávamos caminhando para a vida, mas entendemos que não. Nós estávamos caminhando para a morte. Deus muda a nossa rota. O texto continua dizendo que as nossas características eram de escravos. Nós adquirimos hábitos e costumes ao longo da nossa vida que nos tornaram escravos. O homem é escravo das suas próprias paixões, do seu próprio desejo. Antes da vida de Jesus só há escravidão. Somente no encontro com Jesus que há verdadeira liberdade. E o escravo só tem consciência da sua condição quando ele é liberto. O texto também diz que nós éramos cheios de maldade. Reinava em nós o nosso coração. A gente pensava em nós mesmos. Nós éramos maliciosos. O texto diz também que nós odiávamos uns aos outros. Nós pensávamos em como a gente pode ganhar em cima daquela pessoa. Como eu posso me faturar diante dessa circunstância? Como que eu posso ganhar um trocadinho aqui? Essa é a nossa característica. É isso que o texto está dizendo. Mas Tito continua dizendo, como diz Martin Lloyd Jones: você nunca permitirá sentir como um pecador, porque como resultado do pecado há um mecanismo em você que sempre defende de toda acusação.
Eu não estou falando aqui daquela consciência popular que as pessoas têm. Errar é humano. Não. Eu estou falando de um encontro com Jesus que lança tanta luz interna no seu coração, que se você se vê completamente perdido, você reconhece a sua completa falência moral, não há recursos em você. Só que nós não estamos preparados para isso, porque nós sempre estamos nos vendo saudáveis, bens. A gente tem uma boa imagem sobre nós, mas a imagem que Deus tem de você antes de Jesus não é uma boa imagem. Ele continua dizendo: estamos todos sempre numa boa relação com nós mesmos e podemos sempre apresentar um bom argumento em favor de nós mesmos. É como se tivesse uma doença da qual um dos sintomas é nos sentirmos saudáveis. O pecado penetrou tanto no nosso coração, na nossa realidade, que nós não nos vemos como pecador, nós não nos vemos como pessoas desesperadas da graça de Deus. Nós não nos vemos com sede da água da vida. Nós não nos vemos com fome do pão da vida. Nós estamos constantemente nos defendendo, levantando argumentos, porque nós temos uma boa imagem sobre nós, e não é a imagem de Deus. Por isso, o texto diz: Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Você não merecia estar aqui. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O que você deveria receber no final da sua vida é a completa separação de Deus, a ausência do amor dele. Mas ele decidiu não fazer isso, mas é por causa da misericórdia dele. Não é porque ele viu algum potencial em você, mas é por causa da graça dele. Ele decidiu operar em você, ele decidiu se aproximar de você, ele decidiu quebrar todas as resistências do seu coração e te atrair. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se nós entendermos o que Deus fez em nosso favor, isso nos moverá em direção ao próximo. Nós não nos colocaremos num patamar elevado, nós não nos colocaremos num lugar de superioridade. Não. Sabe aquela experiência que você tem com alguma pessoa que é: eu não vou falar de Jesus porque essa pessoa é chata, vai que ela se converte. Imagina ela estar na mesma igreja que eu, participar do mesmo pequeno grupo. Jesus. Então nós julgamos as pessoas pela aparência, pelas suas práticas, pelo seu comportamento, e nós nos esquecemos que Deus nos alcançou nas mesmas condições, que Deus nos tirou dos mesmos lugares. E se essa graça não é compreendida, essa graça não é repartida. Se nós não temos consciência do que Deus fez ao nosso favor, nós não vamos nos mover em graça e em misericórdia para com o próximo, mas nós vamos nos mover baseado em nós mesmos. Nós vamos julgar, nós vamos falar mal, nós vamos criticar, nós vamos moralizar. Só que não é sobre isso que Tito está nos ensinando. Por isso que o movimento de Tito aqui é mostrar que esse Deus está em ação, esse Deus está em movimento buscando pecadores. Todos os tipos, aqueles que são escandalosos, Deus tem prazer de alcançar aquelas pessoas. Nós investimos aqui na Red em marketing, em comunicação. Você veio talvez para a Red porque você pesquisou igreja em Indaiatuba, apareceu a Red lá. Você viu alguns comentários, você viu algumas fotos, nossa, parece legal. Ou talvez você veio pelo Instagram. Algum momento alguém compartilhou alguma mensagem da Red, algum stories, e você falou assim: poxa, que igreja legal, eu quero visitar. É verdade, a gente investe nisso, a gente acredita, isso é uma forma. Mas o maior marketing de uma igreja são vidas transformadas. É o que eu e você comunicamos nas nossas relações na esfera pública, nos nossos relacionamentos com aqueles que não conhecem a Deus, no relacionamento daqueles que ainda permanecem insensatos, desobedientes, maliciosos, orgulhosos. Por isso, quando Jesus te encontrou,
Essa é a pergunta principal. Se você não tem essa resposta, você precisa ter ela hoje. Porque essa pergunta muda a sua eternidade. Por isso, quando que Jesus te encontrou? Não dá para dizer que você encontrou Jesus e permanece o mesmo. Imagina que você decide num belo domingo passear ali na Santos Dumont, você está fazendo uma caminhadinha, de repente vem um caminhão totalmente desgovernado e ele está a 200 km por hora. E ele vem direto na sua direção e ele te atropela. O que acontece com você? Você é despedaçado. Já era. Acabou. Não tem como a gente encontrar um Deus tão grande, sendo pecadores tão pequenos e não sermos transformados por esse Deus. Por isso que essa resposta, quando Jesus te encontrou, ela é essencial. Porque se você não sabe responder essa pergunta, você não sabe lidar com as questões que os cristãos lidam, as responsabilidades dos cristãos. Eu vou te falar para você fazer algo, mas você não tem poder para fazer aquilo, porque Jesus não habita em você. Por isso que se a gente fosse tomar uma decisão aqui, imagine que Deus está falando assim: poxa, vamos levantar os contras da humanidade e vamos ver quais são os prós. A gente é assim, né? Se a gente vai comprar uma casa, se a gente vai trocar de carro, se a gente vai trocar de emprego, a gente fica pensando no prós. Ah, aqui tem benefícios, aqui o salário é maior, aqui tem uma carga horária. Ah, o carro oferece mais conforto, mais segurança, tem mais uma economia. Ah, a casa fica localizada aqui nesse bairro, é um pouco mais seguro, o condomínio é menor. Tem várias questões aqui importantes que podem nos ajudar como família. A gente toma assim, de um lado, nós somos insensatos, desobedientes, enganados, escravos, maliciosos, invejosos e odiosos. E do outro, o que move Deus? Se Ele fosse nos julgar pelos méritos, não tem prós. Mas Deus decidiu escrever uma página diferente. E Ele escreveu por causa do meu amor, por causa da minha bondade, por causa da minha misericórdia. Eu salvo vocês. Eu livro vocês de uma vida inútil. Eu livro vocês de uma vida totalmente perdida neste mundo. É isso. Você está aqui na rede, em ambientes onde você está crescendo, é porque a graça de Jesus te alcançou. Você está aqui nos visitando, é porque a graça de Jesus está te alcançando. E Deus está te chamando, Deus está te atraindo para esse relacionamento. E é por causa da bondade, do amor e da misericórdia de Deus. Por que Deus fez tudo isso? Segunda consideração é: a igreja é a missão de Deus. O texto começa dizendo: lembre a todos que se sujeitem. Por que lembrar? Porque nós temos uma amnésia espiritual. Nós nos esquecemos facilmente. A minha esposa tem uma experiência constantemente comigo. Eu sou muito esquecido por algumas coisas. Então eu vou no estabelecimento, não sei o que eu vim comprar aqui. Eu vou para o trabalho, às vezes eu esqueço o carro lá no trabalho e vou a pé para casa. Aí depois as pessoas mandam mensagem assim: Rafa, você demora para responder. Rafa, você não me respondeu. É porque eu sou esquecido. E o texto está começando dizendo assim: lembre. A graça que foi revelada em Jesus, que foi manifesta em Jesus, é para que vocês agora não fiquem apenas na esfera de vocês, na Disneylandia e gospel, mas para que vocês transbordem nas esferas públicas, na sociedade, no relacionamento com o não cristão. Lembre, a igreja é a missão de Deus no mundo. Deus torna-se conhecido a partir de pessoas, a partir de relacionamentos. Deus se torna visível, palpável, concreto, a partir do amor, da graça, do perdão, da misericórdia, do serviço. A igreja é a missão de Deus no mundo. Por isso, a missão de Deus é salvar. A missão da igreja é testemunhar. É você falar, é você comunicar, é você compartilhar, mas é você também ilustrar a mensagem a partir da sua vida. É você encarnar a mensagem desse Deus.
E você estender para o próximo é você viver a mensagem, para que a mensagem seja confiável. Vidas são transformadas. Deus quer usar os seus relacionamentos, a sua posição, a sua influência, onde Ele te colocou nessa empresa, onde Deus está te chamando para influenciar pessoas. Não tem a ver com o lucro, não tem a ver com o status, não tem a ver com a estabilidade financeira, não tem a ver sobre um império, não tem a ver com as coisas deste mundo, tem a ver com o propósito eterno de Deus. Deus está em missão, nós somos a missão de Deus no mundo. Acho muito legal que a gente recebeu um missionário e empresário recentemente aqui na Red, foi ano passado, e ele já inaugurou 17 empresas e ele faliu quase todas. E aí nós perguntamos para ele qual que é o critério de falência. É tanto o lucro, mas quando a empresa perdeu a influência no seu ambiente. Quando a empresa parou de testemunhar Jesus, de exemplificar a mensagem, isso para nós é completamente falência. Tanto que ele tinha uma empresa na China que tinha um faturamento totalmente alto, mas ele perdeu a influência. Isso ele considerou falência. Você fecharia o seu negócio por causa disso? Você fecharia a porta do seu escritório por causa disso? Porque talvez você está lucrando, mas talvez você não está influenciando pessoas. Porque nossas prioridades têm a ver com a gente, não com o que Deus está fazendo no mundo. E o problema é que nós podemos desperdiçar as nossas vidas. Nós podemos construir uma carreira, sermos conhecidos neste mundo, ganharmos seguidores, mas não cumprir a missão de Deus neste mundo. Por isso que a missão de Deus é salvar, e a missão da igreja é testemunhar. Deus está em missão. A igreja é a missão de Deus neste mundo. 4 verdades sobre você testemunhar. Eu quero passear com você em Tito para mostrar o que Deus está fazendo. Essas verdades vêm agora em resposta ao que Deus fez nas nossas vidas e que agora a gente pode repartir com o nosso próximo. Primeiro é, obedecer às autoridades é testemunhar. O texto diz, lembre a todos que se sujeitem aos governos e autoridades. Deus organiza o caos por meio de autoridades. Nós temos autoridades familiares, nós temos autoridades civis, nós temos autoridades governamentais, e a nossa relação com essas autoridades é uma forma de testemunharmos sobre o Evangelho. Então a forma com que nós nos relacionamos com a autoridade comunica ou não a mensagem do Evangelho. Eu sei que a gente vive num país que a gente discorda de muitas leis. Eu sei por que isso. São tantos benefícios, são tantas injustiças, são tantas corrupções, que isso vai tomando conta do nosso coração, que a gente acha que como cristão nós podemos enfrentar as autoridades, que nós podemos desobedecer às autoridades. Só que o texto está dizendo que o cristão, a posição dele é de sujeição. E não pense você que Paulo está escrevendo para Tito num contexto favorável. Rafa, com certeza aquele governo estava governando para a paz, para a prosperidade, para a economia do país. Não, era Nero, aquele que matava os cristãos, aquele que perseguia os cristãos. Então algumas leis eram implementadas sem qualquer justificativa. Mas nós não. Nós vamos para a Avenida Paulista. Nós vamos vestir a roupa do nosso candidato. Nós vamos assumir as ideologias políticas. Nós vamos votar nesse candidato porque ele representa o reino de Deus. Ele representa a igreja. Não sei se você, mas eu era da época de um tempo atrás que votar era secreto. E aí você perguntava para a pessoa assim, quem que você vai votar? Não posso falar, o voto é secreto. Hoje a gente publica. Hoje a gente vai nas manifestações.
Hoje a gente assume as nossas ideologias mais do que o evangelho. Você fala do Bolsonaro, mas não fala de Jesus. Você fala do Lula, mas não fala de Jesus. Você fala das pautas ideológicas, mas você não fala do evangelho. E aí o grande problema é que nós perdemos a missão de Deus e agora a relação com o próximo, ela é dificultada. Por quê? Porque agora eu olho para você, eu não vejo você, eu vejo o Bolsonaro e eu odeio o Bolsonaro. Agora eu olho para você, eu não vejo você, eu vejo Lula e eu odeio Lula. Então você é de direita, então eu não sento com você. Você é de esquerda, eu não sento com você. E aí famílias estão sendo desestruturadas por posições políticas. Relacionamentos entre amigos estão sendo quebrados de anos por questões políticas. Porque a gente depositou uma expectativa messiânica. Ele vai salvar. Ele vai implementar a economia que vai prosperar o Brasil. Ele vai trazer soluções. E nós nos esquecemos que, como cristãos, enquanto nenhuma autoridade mandar a gente fazer algo que vá contra a palavra de Deus, que fira os princípios bíblicos, a nossa posição é de sujeição e não de rebelião. Por quê? Igreja, o nosso reino não é daqui. O nosso rei não vai sentar em Brasília. Não será os deputados e senadores que nós elegeremos, não será os prefeitos que nós elegeremos, não será os vereadores que nós elegeremos que vai promover o reino completo aqui. Enquanto nós cristãos, a nossa relação com as autoridades, com os governos, é de sujeição, é uma disposição do coração. Eu me lembro de um episódio que, eu não sei o que aconteceu, mas eu estava andando com o carro, não sei o que aconteceu na cadeirinha da Liz, ela saiu da cadeirinha, e a hora que eu vi a polícia, eu falei assim: Liz, abaixa. E eu já ensinei ela. Porque depois, num episódio aleatório, ela viu a polícia, ela estava na cadeirinha, ela... Eu tive que redimir o conceito de polícia, de guarda civil. Eu estou ensinando. Sujeição ou rebelião? Então a forma com que nós nos relacionamos com a autoridade, a forma que nós pagamos os impostos, é uma forma também de comunicar o evangelho. Inclusive, o imposto de renda está quase vencendo. Próximo, como diz John MacArthur, veja, a igreja tem uma missão. Somos uma nação de sacerdotes, e um sacerdote tinha uma função simples: levar as pessoas a Deus, introduzi-las à sua presença. E a única coisa que estamos no mundo a fazer. Se eles morrem sobre um tirano ou um ditador benevolente, não importam se eles acabam no inferno. Francamente, se as pessoas morreram em um governo comunista ou em uma democracia, realmente não importam se acabam no inferno. Se eles morrem acreditando que a homossexualidade está errada, ou acreditando que a homossexualidade está certa e acabam no inferno, não importa. Se eles morrerem como policial ou prostituta sem Cristo, eles vão acabar no mesmo lugar. Se eles morreram morais ou imorais, não fará diferença em sua eternidade. Se eles estavam do lado da rua com o grupo pró-direitos ao aborto e gritavam por legalizar e manter o aborto legal, ou do outro lado da rua contra o aborto e gritavam para impedir o assassinato, se eles não conhecessem Cristo, acabariam no mesmo lugar. O que importa é a eternidade dessas pessoas, é a salvação dessas pessoas. E não as nossas pautas, e não as nossas preferências, e não as nossas moralidades. Por isso que ele continua dizendo, esse não é o problema. A questão é a salvação, e a triste realidade é que quando a igreja fica uma inclinação moralizante e politizante, geralmente tem um impacto negativo na sua missão de evangelização. Porque então torna as pessoas hostis ao sistema atual, e elas se tornam inimigas das sociedades e não amigas compassivas. As igrejas que assumiram posturas políticas, independente dos lados, estão e serão envergonhadas por Deus. Porque a nossa missão não tem a ver com a política. A nossa missão é com Deus.
A igreja está em missão e os nossos relacionamentos com autoridades testemunham. Deus usa esse meio para alcançar corações. Por isso, o segundo ponto é servir com entusiasmo. O texto diz: lembre a todos que sujeito ao governo e às autoridades devem ser obedientes e sempre prontos para fazer o que é bom. A marca do cristão é a bondade, é fazer o bem, é transformar relacionamentos a partir do amor uns pelos outros. Como diz João Calvino, somos justificados somente pela fé, mas a fé nunca vem só. Nós não acreditamos que a salvação é pelas obras. A salvação não é por méritos, esforços, pela conquista. A salvação é pela graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Mas essa fé nunca vem só. Essa fé vem materializada por obras. Ela vem acompanhada por obras. Ela frutifica. Por quê? Porque Jesus sempre intencionou com que o seu povo fizesse boas obras. Efésios 2, versículo 10. Vocês são feituras de Deus, criado para boas obras. As boas obras é uma forma de representar Deus no mundo. Por isso que o texto está dizendo que nós precisamos ter entusiasmos para servir. Nós sempre temos que estar prontos para servir ao próximo, para fazer aquilo que é bom, para fazer o bem. Nós sempre precisamos, porque nós somos alcançados por esse Deus. E por sermos alcançados por esse Deus, agora jorra de nós a bondade, o amor, a graça dele. É isso que o texto está dizendo. Terceiro, cultivar relacionamentos saudáveis é testemunhar. Não devem caluniar ninguém, mas evitar brigas que sejam amáveis e mostrem verdadeira humildade. Aqui o texto começa com algumas negativas. Ele diz: não deve caluniar ninguém. A gente gosta de uma fofoquinha. A gente gosta de caluniar as pessoas. A gente gosta de falar mal das pessoas quando a gente tem algum tipo de desconforto. Quando de alguma forma a atitude ou a fala daquela pessoa nos provoca. E o que a gente faz? Você viu aquela vaca? Quem ela pensa que é para falar comigo daquele jeito? Daqui a pouco é demitida e não sabe por quê. O que a gente vai fazer para causar a demissão dela? A gente ama caluniar as pessoas, a gente ama de falar. Você viu aquela pessoa? A pessoa é feia. Ela não se viu ainda, mas ela é feia. Ela não sabe, mas deixa eu dar algumas informações para ela. A gente calunia as pessoas. Só que Deus odeia isso, porque o homem é criado à sua imagem e semelhança. E quando nós caluniamos alguém, quando falamos mal de alguém, nós estamos ferindo a imagem de Deus. Só que nós, como filhos de Deus, nós estamos neste mundo para proteger, para cuidar, para valorizar a imagem de Deus no mundo. E a forma de nós testemunharmos é cultivarmos relacionamentos saudáveis. Então minha pergunta é: como anda o seu relacionamento na sua relação de trabalho? Como que é você como um diretor? Como que é você como um coordenador? Como que é você como professor? Como que é o relacionamento seu com seus clientes? Você é aquele que calunia as pessoas? Fala mal? Fofoca? Isso não é a marca do cristão. E a forma com que nós estamos comportando com essas pessoas pode ou não abrir portas para o evangelho. Pode ou não construir pontes ou muros. Eu tenho uma história que Deus usou para me ensinar muitas verdades. Não sei quantos sabem, alguns sabem, mas eu vim da Igreja Universal. Pode ir. Eu sei que você segurou. Depois da minha conversão na Igreja Universal, e Deus alcança as pessoas lá, eu conheço muitas pessoas aqui da Red e outras pessoas. Eu comecei a mergulhar nos estudos, na palavra, e eu passei por um momento de transição. A Igreja Universal fechou na minha cidade, eu fui buscar uma igreja, eu encontrei a Igreja Batista, e lá eu fui me dedicando, me esforçando para conhecer mais Jesus, se relacionar.
da igreja que me enviou para o seminário e tal, de qual eu tenho um bom relacionamento até hoje. Mas na mesma época, eu estava afirmando que eu estava conhecendo a Deus, mas ao mesmo tempo eu estava perdendo o meu pai. Porque eu e meu pai não sentávamos mais na mesa para conversar, nós sentávamos na mesa para discutir. E se eu estava falando para o meu pai, esse é o evangelho, mas o meu comportamento estava dizendo, se isso é o evangelho, eu não quero. Se Deus é esse que manifesta sua graça através do meu filho, mas eu perdi a relação com ele, não é mais harmoniosa, não é mais pacificadora, não é uma conversa saudável, então eu perdi. Então a gente não deve caluniar as pessoas. Se as pessoas pensam, creem de forma diferente. O texto continua dizendo que é para evitar brigas. Tem crente que gosta de encrenca. Gosta de uma briga. Gosta de ter direitos. Gosta de promover a intriga. Gosta de ver o caos acontecendo. Querido, se você é assim, você precisa se arrepender. Porque o cristão é filho do príncipe da paz. E o que ele mais deve promover é paz, é pacificação e não conflitos. Então se você chega no seu estabelecimento, no seu trabalho, você é aquele que promove a paz ou você é aquele que promove brigas, discórdias? Nesse período que a Red está um pouco de home office, eu comecei a visitar alguns estabelecimentos para tomar um café e ficar trabalhando por lá. Eu vejo quando chega a pessoa responsável, o chefe, o patrão, e os olhos do funcionário um para o outro. Não que a responsabilidade que você tem de cuidar, de gerenciar, de liderar, de estabelecer, não precisa acontecer, precisa. Mas a sua relação é uma relação como? Como é que você trata os seus clientes? Como é que você trata os seus subordinados? Você grita, você humilha? Você julga, você critica? Se você tem o objetivo apenas de enriquecer, poxa, que pena. E ainda você coloca o adesivo da Red. E ainda você posta uma foto com o voluntário. Várias vezes, recentemente eu ouvi o fulano com uma foto de voluntário e, poxa, meu coração se entristeceu porque na minha relação com ele, é uma relação muito difícil. Então o cristão precisa cultivar relacionamentos saudáveis onde Deus posicionou ele a partir dos seus dons e talentos. Não é caluniar, não é brigar, é pacificar. O texto diz que sejam amáveis e mostrem a verdadeira humildade a todos. Você deve promover o amor, um ambiente seguro, um ambiente gostoso, um ambiente equilibrado, um ambiente que reflete a Jesus, não um ambiente que reflete o pecado e as suas consequências. Nós precisamos obedecer às autoridades. Nós precisamos agora servir com entusiasmo e cultivar bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis. Porque a igreja é a missão de Deus no mundo. É por isso que nós estamos aqui. Não é por estabilidade financeira, não é por carreira, não é por título, não é por posição, não é por lucro. É por causa da missão de Deus no mundo. Talvez vai surgir alguma circunstância que vai ser difícil lidar, alguma exposição, algum pecado tão gritante que acontece ali, mas como você vai agir? Você vai agir como Deus agiu através de você, ou você vai agir a partir de si mesmo, a partir do seu coração? Deus está preocupado com a forma com que a gente se relaciona com as pessoas lá fora. Como as pessoas nos enxergam, como as pessoas nos observam, como as pessoas nos veem. Deus está preocupado.
Você sabia que cresce o número de desigrejados por causa disso? Você sabia que pessoas rejeitam o evangelho por causa disso? Quantas vezes você ouviu, pô, essa pessoa é crente, conheço uma pessoa que não é crente, que não conhece Jesus, que é melhor que essa pessoa. É verdade. A diferença é que existe um arrependimento no coração de um e não existe no outro. E nós estamos nesse processo de transformação. Na verdade é isso que Deus está fazendo com a gente. O que Deus está fazendo é resgatar a humanidade que foi caída. Se antes Deus criou todas as coisas, a imagem e semelhança dele, e essa imagem foi caída, agora Jesus quer resgatar essa imagem. Por isso, a verdadeira espiritualidade é medida na qualidade dos nossos relacionamentos. Não dá para você dizer que você está crescendo espiritualmente, mas os seus relacionamentos são marcados por discórdia, por amargura, por ira, por gritaria, por contendas, por corações orgulhosos. Como 1 João diz, não dá para você dizer que ama a Deus, mas você odeia o seu irmão. Essa relação vertical, quando ela é religada, quando há arrependimento no coração, ela também transborda nas relações. As pessoas percebem como nós somos transformados, como deixamos de ser aquilo que éramos. A relação, a verdadeira espiritualidade é medida pela qualidade dos nossos relacionamentos. O crescimento é palpável. A questão é como você está crescendo. Por isso que crescimento espiritual não é conhecimento, mas é refletir as virtudes de Jesus. Não tem a ver o quanto você sabe da Bíblia, não tem a ver com o quanto você debate teologicamente, a sua capacidade de argumentação, não tem a ver o quanto você sabe sobre a história de Israel no Antigo Testamento, não tem a ver se você tem capacidade de sistematizar a ordem dos eventos apocalípticos. Não tem a ver se você sabe debater sobre arminianismo e calvinismo. Não tem a ver sobre isso. Tem a ver o quanto das virtudes de Jesus está sendo manifesta através da sua vida. Na cidade, o quanto as pessoas estão conhecendo Jesus através de você. É isso que importa. Eu tive um mentor, amigo, que o nome dele era Amadeu. O Amadeu, a gente brincava, Amadeus. O Amadeu era um nordestino simples, analfabeto, de um coração tão humilde, um coração devotado a Deus, um homem de oração, que infelizmente eu o perdi na pandemia. Ele foi padrinho do meu casamento, participou de muito da minha vida, da minha formação. Uma pessoa que talvez não tinha tanto conhecimento, tantas oportunidades na vida, mas porque tinha um relacionamento com Jesus. Quando ele falava era diferente. A forma com que ele relacionava com a esposa era diferente. A forma com que ele lidava com seus clientes no seu empreendimento era diferente. As pessoas amavam estar na loja do Amadeu. Por quê? Porque a virtude de Jesus estava fluindo a partir daquele estabelecimento. Pessoas não cristãs. Então não tem a ver com conhecimento, mas é sobre refletir as virtudes de Jesus a partir das nossas vidas. Por isso, o que mudou nos seus relacionamentos desde que você conheceu a Jesus? Como é você como vendedor? Como é você como corretor? Como é você como professor? Como é você como diretor? Como é você como advogado? Como é você como uma faxineira? Como é você como uma cozinheira? Como você se relaciona nessa relação de subordinação, de liderança, de influência, de posição? Mudou? Como que é você como gerente? Como é você como empreendedor? Mudou? Talvez é melhor falir o seu empreendimento, porque talvez você tenha dando um péssimo testemunho. Deus vai ser muito mais glorificado nisso. Então, como está a forma com que você se relaciona com os cristãos? Deus te colocou lá, é para que a luz de Jesus brilhe, é para que o sal apareça. Deus não orou para a gente sair do mundo, não existe essa espiritualidade.
O monasticismo já disse que não resolve. Deus fala para a gente permanecer no mundo, porque a missão dele ainda não terminou. Quando ele alcançar o último eleito dele, aí sim Jesus volta. Mas ainda durante esse período, se ele não terminou a sua missão, nós continuamos em missão. Por quê? Porque Deus quer salvar pecadores. Nós estamos sendo forjados por Deus para testemunhar ao mundo, à cidade. Por isso, como diz Dallas Willard, você pode dizer que uma pessoa está crescendo espiritualmente se ela está tornando menos irritável, menos crítica e mais cheia de alegria. Isso te caracteriza? Isso te identifica? Se sim, você está na direção certa. Se não, você precisa se arrepender. Porque o seu relacionamento está sendo com um conhecimento apenas e não com uma pessoa. Jesus é uma pessoa e nessa relação nós somos transformados. Olha o que Michael Reeves diz: conhecer o amor de Deus é precisamente o que nos faz amar. Esse Deus é o amor de uma maneira tão profunda e potente que você não pode conhecê-lo sem se tornar também amável. Queridos, se Deus é uma fonte inesgotável de amor, em nós só pode sair o amor, porque nós estamos bebendo dele. Então nós estamos nos tornando pessoas mais amáveis. Nós estamos em crescimento, em transformação, em movimento, para nos tornar semelhantes a Jesus. Ele é o alvo, Ele é o objetivo, sermos cópias de Cristo, representá-lo, refleti-lo. Por isso, o quarto ponto é: perseverar em fazer o bem é testemunhar. Essa é uma afirmação digna de confiança, e eu quero que você insista nesses ensinamentos, para que todos os que creem em Deus dediquem-se a fazer o bem. Esses são ensinamentos bons e benéficos para todos. Várias vezes na carta de Tito, recorrentemente aparece a boas obras. Deus nos salvou para boas obras. Ele manifestou para boas obras. Nós precisamos perseverar em fazer o bem, ainda que ninguém esteja fazendo, ainda que ninguém esteja olhando. A nossa missão é fazer o bem, é perseverar, é olhar as oportunidades que Deus nos dá. Quantas oportunidades Deus está te dando no seu condomínio? Quantas oportunidades Deus está te dando no seu bairro? Quantas oportunidades que Deus está te dando na sua relação com os seus vizinhos? Ah, mas a gente tem uma vida tão corrida que a gente nem conhece o vizinho de parede. Ou quantas das vezes existe uma oportunidade de um vizinho que chegou com as compras? O que você pode fazer? Poxa, deixa eu te ajudar a carregar as compras aqui. Pô, ele chegou com um galão de água. Pô, deixa eu te ajudar. Ou o carro deu um problema aqui, acabou a bateria. Não, meu carro está à disposição, vamos fazer uma chupeta aqui. Poxa, furou o pneu, eu não sei trocar, não precisa ligar para o seguro não, deixa eu te servir. Perseverar em fazer o bem, em aproveitar as oportunidades, para que essas oportunidades gerem conexões nas relações, para que isso de alguma forma abra uma porta, uma janela para você adentrar a vida dessas pessoas, para que daqui a pouco você esteja dentro daquela casa, tomando um café com ela e apresentando o Evangelho. Perseverar em fazer o bem. Nós somos igreja, não podemos cansar de fazer o bem ao próximo. Não podemos. Por isso, deixa eu dar algumas dicas para você de como testemunhar de forma intencional na nossa relação com o próximo. Primeiro, investir tempo em relacionamentos com pessoas não cristãs em diferentes áreas da vida. Nós somos uma igreja, e uma igreja grande às vezes faz com que a gente viva numa bolha. Então você joga vôlei com a galera da Red, você joga futebol com a igreja da Red, você corta no barbeiro com o cara da Red, você vai na padaria com o cara da Red, você vai no mecânico com o cara da Red. Isso faz que a gente vive numa bolha. Aí o que mais a gente anseia é: nossa, eu não vejo a hora de encontrar a galera da Red. E aí muitas das vezes a gente se converte, a gente se esconde do mundo.
porque o mundo é hostil, porque há tantas trevas, é difícil se relacionar com as pessoas, é tão mais gostoso estar com as pessoas da igreja, e nós nos isolamos, ficamos dentro dessa bolha. Mas nós precisamos entender que nós precisamos nos conectar com pessoas não cristãs, saber dialogar com essas pessoas sobre as áreas da vida. Eu tive um professor que ele me influenciou muito, e ele sabia sobre todas as áreas do conhecimento. E incrível, ele começou a vender café. E eu perguntei para ele: Elder, por que você começou a vender café? Ele falou assim: porque eu queria ter um meio de me conectar com um não cristão. Então o meu fornecedor de café lá em Minas, a gente começou uma relação tão legal, que agora eu estou conseguindo anunciar o evangelho para ele. E as pessoas que consomem café também é uma oportunidade de eu ensinar o evangelho para essas pessoas. Ele consegue dialogar com pessoas, e nós precisamos ser igrejas assim, pessoas que consigam dialogar com não cristãos em diversas áreas do conhecimento. Um dia até me assustei, porque eu estava perto lá da área do seminário, ele passou, e ele falou assim: essa mangueira já não vai dar mais nada. Aí eu falei assim: oxi, por quê? Não, por causa disso, daquilo. Eu falei assim: mas de onde que vem todo esse conhecimento? Aí ele falou assim: não, cara, eu fui criado no interior, fui criado na roça, aprendi isso. Sobre tudo ele tinha condições de opinar, de conversar. Por isso, se relacione com não cristãos. 2, conectar com as pessoas antes de compartilhar o evangelho. Verdade que em alguns momentos da nossa vida nós pregamos o evangelho prontamente, diretamente. Mas estatisticamente falando, os relacionamentos é que proporcionam a oportunidade ideal para comunicar o evangelho. As pessoas vêm por causa de influência de pessoas. Então se conecte com ela. Procura oportunidades para servi-las. Esteja no seu condomínio orando: Deus, quais oportunidades que o Senhor vai me dar para servir esse condomínio hoje? Quem que eu posso ajudar? Eu fico feliz porque hoje eu preguei de manhã e recebi uma mensagem logo após. Um casal daqui estava com um carro novo, eles não tinham uma placa, mas eles tinham os adesivos da Red. E eles foram almoçar, e quando saíram do almoço, o carro não funcionou mais. E aí eles sinalizaram e tal. E aí logo após passou uma família da Red, identificou o carro, e eles foram servir a essa família. Nós precisamos nos conectar com as pessoas. Isso gera identificação. Participar ativamente do seu contexto local, condomínio, bairro ou cidade. Queridos, vá para os concertos, vá para os teatros. Acesse o site da prefeitura, vá lá em calendário. Você vai ver tantas agendas que você tem para participar ativamente da cultura, para você se envolver na cidade, para você se engajar. Isso é uma responsabilidade dos nossos vereadores, isso é uma responsabilidade da prefeitura. Na verdade, isso é uma desculpa que nós damos. Isso é uma pauta política. Essas são políticas públicas que o governo deveria promover. Não. Você pode agir, você está em movimento. Jesus te alcançou para promover o bem, porque você está em missão. Então vá, participe ativamente. Se envolva na cultura. Conheça as pessoas, conheça a cultura da sua cidade. Se envolva nela, para que você seja visto, para que o seu testemunho seja mostrado, para que as pessoas te veem, como que você se relaciona, como que você se comporta, como que você trata os seus filhos, como que você trata a sua esposa. Vá para essas esferas. O nosso calendário de igreja é muito flexível para isso. É culto uma vez na semana, um pequeno grupo durante a semana. Você tem toda a agenda disponível para se envolver com a cultura. 5, envolver com as causas sociais. Qual causa social que você está comprometido? É uma vergonha nós como evangélicos não estarmos no topo 1 de causas sociais no mundo, no Brasil. É uma vergonha. Cadê pessoas da rede nos presídios? Quem vai dizer, eis-me aqui? Cadê as pessoas no asilo? Quem vai dizer, eis-me aqui? Cadê as pessoas nos hospitais?
Quem vai dizer, eis-me aqui? Cadê as pessoas nas creches, nos orfanatos, nas organizações? Cadê? Você não precisa da rede como ministério para organizar, para você se mover. Você é um cristão. Recentemente eu ouvi, não sei se era em Campinas ou alguma cidade de São Paulo, que algumas cirurgias estavam sendo desmarcadas porque não tinha sangue suficiente nos bancos. E eu perguntei, cadê a igreja? O que a gente está fazendo? Nós estamos envolvidos com os nossos problemas, as nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos dilemas, e esquecemos da missão de Deus no mundo. Fazer o bem, promover o amor dele nas relações. Como é que pode isso? Pessoas que esperaram anos por uma cirurgia, estão enfrentando dilemas e não tem banco suficiente de sangue. Mas a gente está muito corrido, nós estamos agitados, nós temos compromisso, nós temos metas, a gente precisa encontrar a galera, a gente vive muito para nós, mas nós somos uma igreja para fora, nós somos uma igreja para a cidade. Envolva com causas sociais. Nós temos vários ministérios se organizando. Ano passado, nos 25 mais, nós fomos para 4 projetos: Orfanato, Cracolândia. Nós fomos para a Missão Sal, que lida com dependentes químicos. Nós fomos para o Morro da Lua, que trabalha com crianças na favela. Tem o PG na rua. Tem o Pulse Social. Tem vários ministérios se organizando. Mas o que você vai fazer? Você vai se envolver? Ou você tem muitos compromissos? Você tem muitas justificativas? Queridos, o quanto nós estamos dedicando ao próximo? Nós estamos em missão. Nós entramos dentro de um Uber. E o que a gente faz? A gente pega o celular. A gente não entende que aquilo ali é uma oportunidade para a gente se conectar com aquela pessoa, fazer perguntas e de alguma forma apresentar o Evangelho. Eu procuro abastecer no mesmo posto para que eu consiga conhecer cada um pelo nome. Eu procuro ir na mesma padaria para que aquela pessoa me identifique. Isso é uma vida missional. Isso é uma vida que entendeu que Deus está em missão. E através da sua vida, Ele quer salvar outras. Deus usa pecadores. Deus usa pessoas. E por último, participar ativamente da sua igreja local. Aqui é o lugar para você se fortalecer. Aqui é o lugar para você crescer. Então seja um voluntário, participe dos pequenos grupos, crie relacionamentos significativos. Vá para o college, adquira conhecimento bíblico para você ter razão, para você conseguir explicar razões da sua fé. Para você conseguir comunicar, para você conseguir compartilhar sobre a fé. Quando alguém te perguntar, vá para esses ambientes, aqui é o lugar. Mas que você transborde para fora, para que você transborde para a cidade, para sermos como Jesus. Por isso, como que a gente pode viver tudo isso? É uma responsabilidade muito grande. Como que a gente vai cumprir isso? O texto nos ajuda quando ele fala de uma nova vida. Ele nos lavou para remover dos nossos pecados e nos fez nascer de novo e nos deu uma nova vida por meio do Espírito Santo. Sabe como a gente vai cumprir isso? Não é baseado em nós, mas é da nova vida de Jesus que flui a partir de nós. O meu eu vai promover o pecado, mas Jesus em mim vai promover a graça, o amor, a humildade. Essa nova vida está em você. Se você nasceu de novo, há essa vida em você fluindo. Essa nova vida está sendo conformada à imagem de Jesus. Morra para si e permita que Jesus viva através de você. Segundo, o texto diz, generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Queridos, há um novo poder.
Quando a gente olha para o início da igreja em Atos, a igreja enfrentou diversas dificuldades, autoridades, diversas questões, mas o que fez e o que faz a igreja avançar até os dias de hoje é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem nos capacita, é o Espírito Santo de Deus que nos transforma em maridos melhores, em mulheres melhores, em filhos melhores, em trabalhadores melhores. É o Espírito Santo de Deus. Nós perdemos esse contato com Ele, nos afastamos, nos desconectamos, não nos relacionamos. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui e Ele é capaz de transformar o seu coração para que você alcance outras pessoas e viva a missão de Deus no mundo. É o Espírito Santo. Mas sabe por que você não fala de Jesus? Porque Ele não te influencia. Ele não ganhou os seus amores. Ele não ganhou os seus afetos. Ele não ganhou o seu coração, Ele não ganhou suas prioridades. Então não tem como você falar daquilo que você não ama. Não tem como você se parecer com essa pessoa, porque você não se relaciona. A Lizzie gosta de fazer algumas atividades, a Bianca estava ensinando para ela sobre algumas cores. Toda vez que eu chego do trabalho, a primeira coisa que a Lizzie faz: papai, olha o que eu aprendi. Ela vai mostrar, porque ela ama. Pode ter acontecido 1000 coisas no dia da Lizzie, mas ela fez aquilo, ela conta para todo mundo. Ela ama aquilo. E se você perder o prazer em Deus, você compromete a sua influência no mundo. Você não fala, você não age, você não se comporta, você não testemunha, você não serve, você não ama pessoas, porque você perdeu o deleite em Deus, você perdeu o desfrute de Deus. Mas o texto está dizendo que generosamente Ele derramou o seu Espírito. Ele soprou, Ele derramou, esse Espírito está em nós. O texto continua também dizendo sobre esse poder: por causa da sua graça, Ele nos declarou justo. Queridos, nós somos unidos a Jesus. Nós não estamos mais no Adão que promove morte. Nós estamos no Jesus que agora promove vida. E esse Jesus que está ligado a nós, assim como a videira está no ramo, há uma nova fonte jorrando de poder em nós. E não é na sua capacidade, não é no seu poder. É por causa do Jesus que está em você. Nós vamos encerrar esse culto. Nós vamos provocar um grande congestionamento em Indaiatuba. Nós vamos nos espalhar para os bairros. Amanhã começa a segunda-feira. Você vai para o setor industrial. Você vai para o centro comercial. Você vai para os seus estabelecimentos. Você vai para as escolas. Você vai para promover o reino de Deus. Você vai para torná-lo conhecido. Você vai engajar na missão de Deus, porque a sua missão é testemunhar. Queridos, e que fique pequeno a construção do novo espaço, e que a gente precise fazer outra. Mas o nosso desejo como igreja, como pastores, é uma cidade transformada por Jesus. É vidas transformadas por Jesus. Por isso, graça é aquilo que nos permite fazer, ser e viver aquilo que jamais faríamos, seríamos e viveríamos sem a outra atuação de Jesus. Ou seja, é Ele que atua em nós. É a graça que nos capacita, é a graça que nos habilita, é a graça que nos coloca na direção certa. É a graça que está atuando em nós e que nos coloca em movimento na cidade, para a prosperidade dessa cidade. Qual pobreza a sua riqueza vai suprir? Pense onde você está, onde Deus te colocou estrategicamente. Talvez aquelas pessoas precisam do bom dia, alegre, sorridente.
feliz. Talvez aquelas pessoas precisam de... Hoje eu percebi que você está um pouco triste, está tudo bem? Eu estou percebendo que você está com algumas dificuldades de executar algumas tarefas. Eu posso te ajudar? Você está passando por um momento de dificuldade financeira. Eu quero te dizer, eu não estou te dando apenas o seu salário, eu vou te dar um pouco a mais. Qual é a riqueza que Deus te deu, que supre a pobreza do próximo? É um sorriso, é uma atenção, é um cuidado, é uma compaixão. Quais dons e talentos que Deus deu para você, para que você sirva o próximo? Não é para você se enriquecer, para hoje você ter um Fusca e depois uma Ferrari. Não é para você vestir uma roupa simples hoje, mas depois você vestir roupas de marcas. Não é sobre você estudar numa escola pública e depois estudar numa escola particular. Não é sobre isso, queridos. Percebe como as nossas prioridades estão muito alinhadas conosco e não com o propósito de Deus? O amor não pode parar na cidade de Indaiatuba. Quando o amor para, alguém sofre. E o amor deve fluir da comunidade da fé. Por que as pessoas estão na Cracolândia? Você já foi lá? Você viu por jornais? Vai lá. Sente o odor. Vê aquelas pessoas que você fala assim, como é que pode? Mas tem gente lá, abraçando, amando, doando sua vida. Pergunte, por que as pessoas vão para o Amazonas? Por que as pessoas vão para a África? Por que as pessoas vão para a Ásia? Por que as pessoas vão para a Europa? Por que elas abandonam carreiras, estabilidades financeiras? Por que essas pessoas abandonam tudo? Por causa da missão de Deus no mundo, a missão de testemunhar, a missão de torná-lo conhecido. Há uma pesquisa que diz que a China vai se tornar o país com mais cristãos no mundo. Qual o sistema da China? Ditadura. Aonde estão as igrejas? Nos porões, nas casas, escondidas, cultuando. O que a gente faz aqui, lá é impossível. É impossível. Mas tem gente lá, por quê? Por causa da missão de Deus no mundo. Para refletir e praticar, Deus está em missão. A nossa missão é testemunhar com as nossas vidas. Um relacionamento com Jesus requer uma mudança no estilo de vida. E terceiro, qual pobreza a sua riqueza supre? O amor não pode parar. Como é que está o seu relacionamento com o não cristão? No seu trabalho? Como está a sua relação de amizade? Talvez você precise se arrepender. Como líder, como patrão, como empreendedor, como subordinado. Como é que está a sua relação? Deus quer se tornar conhecido através de você. Deus está em missão. E a igreja de Deus é a missão dele nesse mundo. Por isso eu quero orar. Senhor, obrigado porque o Senhor nos ama. E a prova do seu amor foi dado naquela cruz. E Jesus é aquele que morreu por nós e hoje nos oferece vida porque Ele ressuscitou o terceiro dia. Obrigado porque Jesus está reeducando os nossos amores, alinhando as nossas prioridades com aquilo que o Senhor tem neste mundo. E o Senhor está nos forjando para testemunhar, obedecendo autoridades, servindo ao próximo, perseverando em fazer o bem. Em tudo o Senhor está agindo e atuando. Por isso nós queremos
ser canais, instrumentos do Senhor, para que vidas sejam transformadas. Na mesma graça que recebemos, nós queremos repartir. Por isso, inunda o nosso amor, para que transbordemos nas nossas relações. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.